A base da minha educação científica é a observação. Ao ritmo imperceptível de transformações que a observação sugere, mas só o espírito reconstitui, decorre o mais profundo da história humana, aquela que não tem datas nem personagens e flui obscuramente através da vida popular do princípio dos tempos até hoje. Esta é a outra raiz da minha vocação. Orlando Ribeiro possui não vulgar inteligência. Dedica-se com grande afã e como especialista a estudos de geografia, sobretudo antropogeografia, e concebe paralelamente também alguma atenção aos de etnografia. Poucas vezes tenho encontrado na vida literária ou pedagógica rapaz tão aplicado, tão brioso e que tanto a sério toma o estudo. Creia, Vossa Excelência, que lhe falo com inteira verdade e que me parece que tudo o que a Junta fizer em benefício dele será bem empregado e de sobra compensado no futuro. O gosto da geografia devo ao amor da natureza e da vida do campo, desenvolvido em longos passeios a pé. Ele tinha a mesma capacidade de entender os problemas variados, tinha uma visão a partir das paisagens, de pôr problemas e de tentar resolvê-los com muita paciência, aliás, tirando muita fotografia que constituíam a documentação, não é? Que mais tarde podia utilizar no gabinete. Desenhando muito também. Nos cadernos do campo dela há muito desenho, marcando as coisas nos mapas, levantando mapas geológicos. Ela tem também uma obra importante de geologia. Caro mestre, já estou em Lisboa e quero aproveitar este restinho de férias para fazer uma excursão à Rábida. Eu fui à Rábida com ele, teria 6, 7 anos. Aliás, chegámos a passar uma vez umas férias ali em Azeitão, tal era o gosto da Rábida. E foi das primeiras saídas de campo que ele fez e ele explicava-me com o martelo, batendo na rocha, ensinava-me a distinguir as rochas, ensinava-me a perceber como é que a montanha da Rábida se tinha formado, como é que tinha sido erodida. A excursão típica era atravessar a Rábida de Azeitão até o mar, não é? Fazer uma espécie de corte através da serra, desde esta região de vinhedos e de azeite, este limite norte da serra. Depois atravessar a parte silvestre, a parte selvagem, e depois descer para o mar, para este magnífico mar azul e calmo, muitas vezes, para acabar chegar ao Portinho. No domingo, 12 de março, organizou-se uma excursão à Rábida, pequena unidade natural perfeitamente individualizada, que suscita sempre curiosidade pelo vigor das formas, pela originalidade da vegetação, pela variedade da ocupação humana. O professor Orlando, quando fez a sua tese de doutoramento, fê-la com a Rábida esboço geográfico e deu uma particular ênfase à geomorfologia, isto é, às formas de relevo. E foi sobretudo isso que ele me trouxe aqui, das visitas que fiz com ele, foi mostrar que num espaço relativamente reduzido, como pode haver um contraste tão grande de paisagens,
E esse contraste de paisagens é motivado por relevos diferentes, que no fundo são eles que estruturam essa paisagem. Até ao Portinho, desenrola-se um litoral mediterrâneo típico, onde o brutal mergulho para a terra dos estratos calcários e grandes escarpas de falha geram as arribas mais alterosas do litoral ocidental da península, sobranceiras a um mar sereno e luminoso, abrigado dos quadrantes ventosos pela massa do relevo. A Rábida tirou o nome de um ribat muçulmano, retiro de oração e de preparação para a Guerra Santa. Nos meados do século XVI, estabeleceu-se na encosta sobranceira ao Portinho uma comunidade de ermitas protegida no seu voluntário isolamento pelos bosques e penhascos. Encontramos-nos em Estocolmo, num congresso de geografia. E depois encontramos-nos outras vezes, várias vezes. Eu via Portugal fazer umas excursões e depois acabamos por decidir partilhar a mesma vida. Casamos em 1965 e instalei-me em Portugal porque na nossa tradição são as mulheres que vão atrás dos maridos e raramente o contrário. O Orlando vivia em Lisboa, numa casa muito antiga. O número de livros que ele tinha era muito difícil de continuar ali. E tanto ele como eu gostávamos de um lugar tranquilo, com um jardim. E realmente, quando a descobrimos, pensamos é esta. Olha, a arrumar todas as papeladas que existem nesta casa para as preparar, para as transferir nos serviços da Biblioteca Nacional, faço de vez em quando descobertas muito curiosas. Encontrei nesta pequena agenda minúscula do ano 1941 um apontamento muito curioso. Já encontrei. Então, no dia 31 de maio, que é um sábado, está aqui esta indicação. O editor Coimbra Editora pediu-me um livro para a coleção Universitas. Grande alegria minha. Anote, figura-me o título. Portugal, produtor de homens. Ora, eu não tenho dúvida que isso é o pedido que levou à realização do livro mais conhecido do Orlando, Portugal Mediterrâneo Atlântico. Publiquei um livro ambicioso no título e no conteúdo. Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Primeiro ensaio de síntese na destrinça de influências e relações que se entrelaçam na terra de Portugal. Eu considero o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, o livro de Orlando Ribeiro, considero este livrinho uma verdadeira pérola da cultura portuguesa. É certamente um dos melhores livros de todo o século XX e um dos grandes livros da literatura portuguesa, científico ou não, neste caso científico. É um livro maravilhosamente bem escrito, de uma precisão, de um rigor, de uma modéstia académica e universitária, em que ele sugere, propõe, define. Este livro deveria ser sempre lido nas escolas, desde a escola básica, na escola secundária. É certamente um dos melhores livros de toda a cultura portuguesa. Na altura, os historiadores não se perceberam que isso obrigava a uma nova concepção da história de Portugal, porque, tanto mais que o regime salazarista tinha uma ideologia extremamente unitária do país e fundamentava a sua ideologia na unidade fundamental de Portugal. E o que o professor Orlando Ribeiro veio trazer foi a demonstração de que não havia unidade, que havia diversidade. Então aqui temos a primeira edição do famoso livro O Portugal Mediterrâneo Atlântico, que foi publicado em 1945 em Coimbra, ela abre com a mensagem do Miguel Torga, e numa edição posterior, muito posterior,
o Orlando quis dedicar esta obra muito importante aos camponeses, pastores, oleiros, almocreves, pescadores e gentes de outros ofícios, pela maior parte já desaparecidos. Dedico esta obra nutrida da sabedoria dos velhos e das esperanças e anseios dos novos, aos que nunca a poderão ler, gente humilde que aceitou um destino simples, exerceu com esforço o que aprendeu dos antigos, modelando a fisionomia dos lugares e prolongando no mar a obscura energia dos homens. Ela dizia que ele tinha sido o seu pai espiritual e ele não só ele o reverenciava muito como sábio, mas gostava profundamente dele, apreciava muito a sua generosidade e, enfim, tinha havido uma amizade profunda entre um velho fidalgo e um jovem filho droguista, lisboeta, não é? Duas personalidades muito diferentes, mas que durante os 12 anos que conviveram, apreciaram-se mutuamente. Isso se sente nas cartas que se escreveram, uma amizade que se vai aprofundando cada vez mais, que se torna muito grande. Leite Vasconcelos era muito mais velho do que Orlando Ribeiro, quando ambos se cruzaram na vida durante muito tempo, e portanto há uma relação por vezes nas cartas Leite Vasconcelos dirigindo-se a Orlando Ribeiro ou a outros, fala no rapaz, e o Orlando Ribeiro redirige sempre a Leite Vasconcelos como mestre, meu caro mestre, meu estimado mestre. Nós no Museu Nacional de Arqueologia guardamos um epistolário, um conjunto de troca de cartas que dão conta desta relação humana. Também algo da científica, mas a científica é mais fácil de encontrar nos textos escritos que produziram. A humana, pessoal, essa é mais difícil e encontra-se melhor nas cartas que iam trocando entre si. As de Orlando Ribeiro para Leite Vasconcelos são guardadas no nosso epistolário de Leite Vasconcelos. No legado de Leite Vasconcelos era muito meticuloso, arquivava, organizava tudo e, portanto, posso dizer que Leite Vasconcelos é o maior epistolário português conhecido. Foi a pessoa que mais, de todos os arquivos que existem em Portugal, aquela que contém maior número de espécimes e de correspondentes. São milhares de correspondentes e mais de 2 dezenas de milhares de cartas e cartões, etc. Portanto, é um homem notável. Orlando Ribeiro não foi só o discípulo em vida do mestre. Foi também o guardião do saber, da obra do mestre depois do falecimento de Leite Vasconcelos. Ele, com outros, designadamente Manuel Viegas Guerreiro, foram os testamenteiros de mestre Leite Vasconcelos. O terceiro foi Manuel Heleno, que veio a ser o segundo diretor do Museu Nacional de Arqueologia depois do falecimento de Leite Vasconcelos. A etnografia portuguesa representa, já no final da vida de Leite Vasconcelos, digamos, a obra de base, de fundo, aquele desde o início almejava, que não conseguiu em vida publicar toda, mas deixou muitos apontamentos. Não só deixou um volume praticamente pronto para editar, e isso os testamenteiros fizeram-no, como deixou depois muitos apontamentos que Orlando Ribeiro e Viegas Guerreiro organizaram eles próprios em mais um volume da etnografia portuguesa. O que deu um grande impulso ao Centro de Estudos Geográficos, à figura do professor Orlando Ribeiro, e atrás dele, de todos nós que começámos a existir por essa altura, foi o primeiro Congresso Internacional de Geografia, que foi em 49, depois da guerra de 39 e 45, que os congressos de geografia já são muito mais antigos. Mas, naturalmente, todos os congressos internacionais foram interrompidos pela guerra. É lógico. E o primeiro congresso internacional de geografia dever-se ir ter realizado pelo intervalo de barquete dos 4 anos em 48. Mas não foi possível e ele só se realizou porque o professor Orlando era quem era. Ele era o comandante das tropas, mas não tinha das tropas, e atirou-se para uma coisa destas e conseguiu. A minha sorte grande, primeira, foi
de ser aluna do último ano, quando as universidades tinham muito pouca gente. E eu era das mais novas e, desculpa, mas das mais atrevidas. E portanto, quando ouvia dizer, era preciso isto, não temos quem faça. E eu via se era coisa que eu pudesse fazer, dizia, se o senhor professor quer, eu posso fazer. Eu posso tentar fazer. Tá bem. E foi assim que eu entrei no mundo da geografia portuguesa. Esta es una geografía de la península ibérica que se publicó aquí en España y se dedicó un tomo, todo él, a Portugal. Bueno, que es lo que intentamos, establecer una relación que no existía, o no existía por lo menos tan intensa como luego ha sido, ¿no? No existía realmente, ¿no? Pero que gracias a que estaba Orlando Ribeiro en Lisboa y yo aquí, ¿no? Pues conseguimos que se establecieran estas relaciones que dieron lugar a los coloquios ibéricos y que, en fin, pues, han hecho que no sean desconocidas en Portugal la geografía española y en España la geografía portuguesa, sino que sean efectivamente dos partes nada más de un mismo todo. Devo partir dentro de poucos dias para a Beira Baixa, para a grande campanha de verão. Estarei de volta em outubro e, se me quiser dar as suas notícias, agradeço que o faça para a minha morada de Lisboa. Nos anos de 36 a 40, ele correu todo Portugal. Entre outros, a Beira Baixa. E foi quando ele decidiu, em Paris, com os seus mestres, o professor de Marton e o professor de Mongeon. E então, a ideia dele e dos professores foi que estudar a zona de contacto entre o norte e o sul seria a mais rica para uma primeira tese de geografia moderna. Portanto, a Beira Baixa reuniu um conjunto de formas de relevo, de resíduos apaixonante, às vezes apaixonante. Portanto, é uma área que eu sei lá quantas excursões fiz. Era uma zona onde as tradições eram a Senhora do Almortão, os adufes, era uma zona com uma etnologia muito rica e com bom vinho e bom queijo. No fundo era a transição do norte interior para o sul mediterrâneo. O contraste é impressionante entre as serranias que pelo norte barram o horizonte próximo e o planalto a que se não vê o fim. Sobre ele, as manchas de verdura vão se tornando cada vez mais desbotadas, indecisas e distantes. Na verdade, é o Alentejo que se anuncia. Pois estamos aqui no Alto Magalhão, na extremidade oriental da Serra da Gardunha. Confesso que nunca estive aqui com Orlando Ribeiro e até é muito oportuno, porque isto demonstra bem os ensinamentos que ele nos deixou. Podíamos estar no Alto da Magarefa, podíamos estar em Monsanto, podíamos estar nos contrafortes da Estrela e a lição dele permanece válida, portanto, no tempo, mas também no espaço. E daqui podíamos fazer a demonstração dos seus ensinamentos, daquilo que eu em tempos escrevi, que era o Laboratório de Orlando Ribeiro, que é sobremaneira um laboratório para a geomorfologia e, em certa medida, também para a vida rural. Este laboratório também é local ideal para inspirar este cruzamento ou entrecruzamento das influências do Mediterrâneo, do Atlântico, já com a sua dimensão de continentalidade e com as variações que a altitude vai projetando às outras dimensões da latitude e da longitude. Nestes lugares, densos de secular presença humana, não pode separar-se, no aspecto das paisagens, o que provém das condições naturais ou do esforço das gerações. Tudo aparece harmonicamente combinado, num longo ajustamento do homem ao torrão.
A Beira Baixa é uma manta de retalhos, alguns extremanhos ou alentejanos. Uma justa posição de unidades, essas bem demarcadas no aspecto da paisagem e no modo de viver dos habitantes. A viagem era muito simples. Primeiro com o carro do centro, depois com o meu próprio carro, que era também um 4L, aliás, o mais simples e o carro pequeno capaz de andar em caminhos maus, não é? Que era um carro alto, que conseguia atravessar os caminhos maus ou os rios. O Orlando conhecia muito a fundo Portugal, queria me mostrar os lugares que conhecia, mas também de vez em quando chegávamos numa aldeia e ele me dizia: olha, nesta aldeia nunca estive. E andava todo felicíssimo por descobrir uma coisa que não conhecia. Agora não foi só comigo, ele andou também com todos os discípulos, à medida que eles iam começando a preparar teses. Andava com eles para descobrir e discutir os locais. Era o que ele gostava mais, era andar no campo, não é? O que eu não posso deixar de salientar é que era a simpatia daquele casal, que chegava a Lausanne, fosse para a Quinta da Alfocheira, como muitas vezes foi, ou fosse para uma outra pensão, na Lausanne ou em Penacova, telefonavam-me e perguntavam-me se eu estava disponível para ir ter com eles no dia seguinte. E se não estivesse, arranjava maneira de ir. E logo de manhãzinha estava lá, aí onde eles estavam a tomar o pequeno almoço e já estava ao lado. Provavelmente, uma certa facilidade que houve no relacionamento com o professor Orlando Ribeiro poderá ter relação com o facto de ele ter iniciado a carreira universitária aqui em Coimbra. E Coimbra marcou sempre muito. Ele de vez em quando falava de Coimbra. Escrevo-lhe para Masão Frio, onde suponho que ainda estará. Muito desejo que tenha saúde e que se poupe no trabalho. Eu estou ótimo. Fiz uma série de pequenas mas proveitosas excursões a Coimbra, Bussaco, Pernes, Torres Novas, Mira, Minde e Serra de Santo António, Sagres, Monchique, Óbidos, Alcobaça, Batalha. Assim uma espécie de judeu errante ou simplesmente de aprendiz de geógrafo. Como sabem, o meu pai nasceu em 1911. Uma das pessoas que mais o influenciou na infância e na juventude foi o avô materno Augusto Carvela, que era uma pessoa com uma certa formação, porque tinha sido oficial do Exército, e tinha uma cultura geral bastante vasta. Aliás, eu ainda hoje tenho livros que herdei através do meu pai da biblioteca dele. Ele era uma família originária de Viseu, e onde ele foi muitas vezes, e lembro, os primeiros passeios que dei da juventude foi justamente à terra das origens, em Viseu. Fui várias vezes a férias a Viseu. Tudo lugares onde o campo está perto, onde era possível estar só, passar por sítios aprazíveis, apanhar amoras e, na beira dos caminhos, cortar canas para fazer brinquedos. A partir destas recordações de infância, sinto-me profundamente enraizado na vida obscura do meu povo. Criado entre gente simples e humilde, fiquei sempre fiel às origens, ao gosto de uma vida sóbria, limitando facilmente as ambições materiais e nunca lhe sacrificando propósitos mais elevados. Este ideal procurei transmitir aos filhos. O meu pai era uma pessoa com uma cultura, uma curiosidade intelectual
bastante vasta. Eu ia à casa do professor Jornal, esteve aos domingos de manhã a ouvir música quando era bastante novo. Por altura do liceu descobri a divina música, companheira fiel do sofrimento e da alegria, que não mais deixei de trazer dentro de mim. Às vezes comparo as grandes arquiteturas musicais ao travejamento do trabalho científico e o ritmo dos sons à cadência da frase, que tem de exprimir ao mesmo tempo coisas exatas e subtis. Bom, a música era muito importante para o Orlando. Ele ouvia a escrever, ouvia música, por exemplo, normalmente, não é? Ele tinha um enorme gosto em ter uma coleção completa. Quando eu ia alguns dias a Paris sem ele poder vir, ele me dava sempre uma lista de discos para comprar. Numa certa loja que eu conhecia, que era séria, e eu, às vezes, como não tenho a mesma cultura musical, estava muito atrapalhada para escolher tal ou tal. Lembro, por exemplo, que era um grande admirador de Brahms. Uma vez fui visitá-lo e ele me pôs um disco de Brahms para criar ambiente e comentava a música de uma maneira muito sensível, muito inteligente. Orlando Ribeiro, a certa altura, também um pouco entusiasmado por mim, resolveu que o seu grupo de assistentes, como já eram vários, num dia da semana, salvo era sexta-feira de manhã, ouvissem música clássica. Compramos uns giradiscos, eu trouxe da minha coleção, ele trouxe a coleção dele, então punha-se a tocar e ele, Orlando Ribeiro, explicava. Orlando Ribeiro embora se tenha dedicado muito ao país e às áreas rurais, mas é um urbano. De resto, em tudo o que ele escreve, nas suas atitudes, se vê que é uma pessoa que tem uma formação muito ligada à cidade, eu diria às cidades, e é nesse sentido que ele, para o fim da vida, tem grandes preocupações com rever aquelas cidades que marcam a história da humanidade e, sobremaneira, a história europeia. E dou apenas como exemplo o artigo dele sobre Veneza. E é um destilar de um urbanita, ou da memória de um urbanita. Surpreendeu-me Veneza como uma das mais fortes impressões da minha vida de geógrafo andarilho. Surpreendeu-me sobretudo por esta cidade pertencer ao mundo mediterrâneo, que é, de certo modo, o meu mundo familiar. E ainda por poder colocar a impressão que me causou entre as mais elevadas que recebi nas 4 partes da Terra, onde forrageei o pábulo de mais de 30 anos de curiosidade geográfica. Mas também era propício o local onde ele vivia, naquela encosta que desta Politécnica para São Bento, numa casa no andar alto, onde das traseiras ele podia ver não só São Bento, as encostas da Estrela, mas depois também o Tejo, e esse convívio com uma paisagem aberta de Lisboa, levou a ele ter, desde muito cedo, essa amizade por Lisboa. Era um amigo de Lisboa e como gostava muitas vezes de se intitular, era um especialista em estudos polisiponenses. Com o primeiro dinheiro que ele ganhou como leitor de português em Paris, foi a primeira compra. Uma muito boa máquina fotográfica que ele conservou ao longo da vida, e ele ficou tão satisfeito com esta compra que ele escreveu logo ao mestre que frequentava na altura, o Lé de Vasconcelos, escreveu uma carta para lhe anunciar-se. Comprei uma máquina fotográfica Leica que me custou chorudos 1.800. Um conto e 800 e não 18 tostões, mas que faz tudo o que é preciso e só tem o inconveniente de me tornar as excursões mais caras. Era, porém, um traste indispensável que fica incondicionalmente ao seu dispor nas excursões que fizermos juntos.
Na fototeca do Centro de Estudos Geográficos nós temos o privilégio de ter uma vasta coleção de fotografias do professor Orlando Ribeiro, composta por cerca de 11 mil imagens, das quais 10 mil são fotografias a preto e branco e as restantes são diapositivos. Estas fotografias foram tiradas em vários locais do mundo inteiro, em particular na quase totalidade das ex-colónias, com exceção de Timor, e na América do Sul, no Brasil, no México, em África, no Uganda, em Marrocos, no Egito, no Zimbábue e também em Espanha e a Itália. Eu acho que a obra fotográfica dele tem muito a ver com a escrita. É autêntica, direta. O Orlando Ribeiro fazia fotografia como documento para o seu trabalho. Mas ao fazê-lo, tivemos nós a sorte de fazer com um olhar que é profundamente fotográfico. Um trabalho humano, sempre a preto e branco, calmo e seguro, retirando a água, esperando a troca comercial, respondendo às solicitações do corpo e do espírito, sem pressas e sem angústia. Estas fotografias de Orlando Ribeiro insinuam em nós a saudade, a angústia da arte. Foram fotografias tiradas entre os anos 30 e 70 do século XX, que, neste caso, já estão disponíveis no site do professor Orlando, algumas delas, para o grande público. Uma paisagem é, na maioria dos casos, uma herança, um produto da história que o presente não explica. A primeira viagem que o Orlando Ribeiro faz ao Douro, pensamos ser em 1936, pela correspondência que manteve com Leite Vasconcelos. O Douro é a ilha mediterrânica no norte do país. Todas as características do sul, ou muitas das características do sul, nós vamos encontrá-las lá. Particularmente o livro Mediterrâneo e Tradição foca essas características mediterrâneas que têm a ver com principalmente com duas culturas, que é a oliveira e a vinha. Calcada exatamente sobre um afloramento de xisto que o Douro atravessa no sentido da maior dimensão, a região demarcada dos vinhos do Porto é a mais admirável obra humana que pode ver-se em Portugal. As vertentes declivosas, ainda no século XVII, davam apenas mato espontâneo. Hoje, a vinha cobre-as até 300 ou 400 metros, numa imensa escadaria de geios ou socalcos, destinados a reter o solo. Mas este houve que criá-lo, esmagando a rocha e misturando-a com terra e estrume. Interessante é poder ver-se a excepcional correspondência entre um esboço do caderno de campo e todos os elementos que são e que constam da paisagem. Portanto, o Douro, o sinclinal de Poiares, o anticlinal do Freixo, aqui bem evidentes nesta cartografia já digital do esboço. Um outro exemplo que também pode ser visto é aqui o encaixe do Douro em São Salvador do Mundo, aproveitando também um esboço de Orlando Ribeiro. Eu penso que, acima de tudo, o Orlando Ribeiro foi um humanista. A forma como ele fala do esforço humano, a forma como ele aborda, por exemplo, as questões relacionadas com a dureza do trabalho da vindima, o pagamento que era feito de forma diferenciada entre as mulheres e os homens, mesmo trabalhando mais as mulheres. Aprendi, como qualquer pessoa aprende com aquele grande mestre, como observar o espaço e como integrar-se no povo. Não é por acaso que o professor Orlando andava com o seu fato de cotinho. Ele confundia-se com o povo. E isso não vejo agora. As pessoas vão, mas primeiro vão apresentar a Câmara, quase que se informar. Não, primeiro desculpem, é pela idade talvez, mas sigo muito o que aprendi com o professor Orlando. É que
temos que primeiro inserir-nos no espaço. A abertura da licenciatura no Porto, claro que deve-se à universidade, que implantou a faculdade e criou diferentes licenciaturas, mas no caso da Geografia deve-se muito ao professor Orlando Ribeiro. Claro que eu tive a colaboração posterior de Pereira de Oliveira, Fernando Rebelo, professor Elísio Amaral, etc. Mas a grande força, que não é fácil criar um departamento, deve-se realmente ao professor Orlando Ribeiro. É o momento onde deve estar nascido na terra dela as duas grandes linhas de investigação, Portugal e Portugal do mundo, não é? Mas é interessante ver que a primeira ideia é o espalhar dos portugueses através do mundo. Ele não se cantonava a Portugal, este retângulo. Interessou-se imenso por ver, né, como é que os portugueses tinham, ou qual era o valor da presença portuguesa no mundo. E abriu de tal maneira que acabou por se criar em Lisboa aquilo que muita gente, e sobretudo os colegas estrangeiros, chamaram a Escola da Geografia Insular de Lisboa. A Madeira, com o vigor do relevo, com a gente branca, o ambiente provinciano das povoações, uma elegante cidade que era a terceira metrópole, os frutos exóticos no aroma, no sabor e na forma, misturando-se a outros que nos são familiares, com pinheiros, macieiras, castanheiros e casas e barracas disseminadas pelo campo, causaram uma das minhas mais profundas impressões da novel geográfico. Prenderam-se-me os olhos a tanto encanto e logo fiz o propósito de empreender um estudo da ilha. Ele, antes de se falar na abordagem sistémica, tratou esta ilha de forma sistémica. Ele não trabalhou a ilha como um conjunto de gavetas separadas. Não trabalhou a ilha segmentada. Ele entendeu, percebeu como é que a ilha se formou, como é que a ilha emergiu do fundo do Atlântico, entendeu e leu como é que ela foi sendo esculpida pelas forças modeladoras externas. Gostaria de salientar, por exemplo, o modo como ele abordou todo este vale da Ribeira Brava. É Orlando Ribeiro que pela primeira vez explica e faz um desenho extraordinário no seu livro para que se percebesse bem a forma anormal, atípica do vale que está aqui a norte do Vale de São Vicente. Normalmente os vales são mais abertos a jusante. O de São Vicente é exatamente ao contrário. Mais amplo a montante e fecha-se a jusante. Os nevoeiros que se levantam deste vale invadem os barrancos afluentes e agarram-se às cristas e aos bordos dos planaltos. Os loureiros, muito abundantes no montado sob a forma de arbustos, constituem, mais acima, verdadeiros bosques conservados pela umidade permanente. Marcam, com muita exatidão, a zona de condensação.
A Rádio e Televisão Portuguesa vai registar para os seus telespectadores algumas impressões do professor Dr. Orlando Ribeiro, chefe da missão científica que se deslocou do continente à Ilha do Faial a fim de estudar as erupções vulcânicas da zona dos Capelinhos. Infelizmente, não é possível oferecer, como é que se chamam as pessoas que escutam isto? Os telespectadores, aos telespectadores, os ruídos do vulcão, de modo que, para os substituir, muito tristemente, aliás, vamos dizer alguma coisa sobre a erupção. Chegados ao Faial, o governador instalou-nos numa casa de um imigrante, a 2 quilómetros do fulcro da erupção, e passámos a viver ali, a estudar o vulcão, hora a hora, minuto a minuto. Foram 3 semanas de estudo do vulcão, mas o vulcão não começa nessas 3 semanas. O filme começa imediatamente em 4 ou 5 de outubro de 57. E depois foi preparar as coisas para ir, conseguir os poucos objetos de medições que foi possível arranjar, conseguir dinheiro que não se levou, foi tudo emprestado. Material, porque o vulcão tinha de ser muito filmado e muito fotografado. Pronto, lá consegui isto do dia 28 ou 29 até ao dia 4. No dia 4 embarcamos. O resultado dessa erupção foi o aparecimento dos bordos de uma ilha em forma de cratera, sensivelmente arredondada, umas vezes aberta para o mar, outras fechada, que tem crescido e que alcançara outro dia 99 metros de altitude no seu ponto culminante. Certamente que hoje esse ponto culminante é ainda mais elevado. A ilha que se observava, por exemplo, os bordos da cratera que se observavam com toda a nitidez do alto da Torre do Farol, tem 90 metros de altura, deixam de poder observar-se porque o farol já está mais baixo do que o seu bordo. Portanto, foi um vulcão muito bem documentado. Infelizmente não pudemos estar lá da primeira vez mais do que pouco mais de 3 semanas, mas consegui que voltássemos uma segunda vez no dia 2 de janeiro de 58. Já tinha havido um colapso do primeiro ilhéu, já tinha havido uma acumulação de areias, de cinzas e mais não sei o quê, e havia um istmo grande que já ligava os ilhéus novos à Ilha do Faial. A duração da erupção, por hora, nada se pode dizer. Dá a impressão que a atividade explosiva que é menos violenta. Em todo caso, ainda há poucos minutos, nós tivemos a ocasião de observar uma grande queda de pedriça sobre o mar, uma grande emissão de cinzas. Enfim, a erupção está decorrendo com uma grande monotonia e não é possível, honestamente, até agora, dizer quando é que ela terminará. E pronto, parece-me que não há nada a acrescentar sobre o assunto. As pessoas que tiverem curiosidade venham, isto é um vulcão muito amável, muito agradável para os turistas, abundantemente frequentado por todas as pessoas da ilha e do arquipélago e do continente. Enfim, é uma atração mais a juntar, a acrescentar àqueles motivos que hoje fazem viajar as pessoas.
No dia 13 de junho de 1951, os jornais de Lisboa davam notícia da erupção da Ilha do Fogo, que começara no dia anterior. Pelas 10 horas da manhã, logo que dela tive conhecimento, telefonei ao diretor do Serviço Meteorológico Nacional e ao secretário da Junta de Investigação do Ultramar, propondo-lhes estudar o fenómeno. 9 horas, eles dão a explosão licenciada ali, que todo vai para o céu, e outro dia que Jorge tinha muito palhaço, Jorge estava, que palha pegou a que rochas. Agora fica muito espantado, tudo pessoa corre para o baluarte, para que tinha caminho. O trabalho de Orlando Ribeiro na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, durante a erupção de 1951, é algo de que eu me habituei a ouvir falar em criança, dada a circunstância do meu pai, Humberto Fonseca, na altura meteorologista no aeroporto do Sal, ter tido o privilégio de acompanhar o professor Orlando Ribeiro à Ilha do Fogo nessa expedição. Eu conheci-o pessoalmente em Lisboa durante o tempo que eu estive a estudar, tive o prazer de ir à casa dele, ainda quando esteve a trabalhar, fiz algumas séries de campo com ele, pronto, no campo, sobretudo na zona de Arrábida. E, na verdade, quando Orlando Ribeiro chegou a Cabo Verde, já chegou com algum atraso em relação à erupção. Daí houve a famosa expectativa, porque as pessoas ainda tinham muito medo da erupção, porque a última tinha sido no século XIX. Havia uma geração que nunca tinha visto a erupção, porque não tinha visto. Fizemos um circuito completo da ilha, o que me permitiu reconhecer os seus principais aspectos geográficos. Caráter vulcânico de todas as paisagens, condições climáticas locais, andares de vegetação e culturas, formas de povoamento e utilização do solo, economia agrária e pescatória. A despeito do seu relevo, a Ilha do Fogo não é abundante em água. Na estação das chuvas, ela escoa-se rapidamente pelas torrentes declivosas e pelas encostas íngremes despidas de vegetação, perdendo-se no mar, em vez de se infiltrar na terra e constituir assim uma reserva para o resto do ano. A política oficial do Estado Novo em relação às secas de Cabo Verde era abafar, evitar ao máximo que se falasse sobre o assunto e, indo contra a corrente, Orlando Ribeiro, no seu livro, aborda com toda a frontalidade e desassombro a problemática da seca, não só descrevendo com rigor o impacto terrível que esse flagelo tinha nas populações, como criticando com frontalidade a escassez de medidas tomadas pelas autoridades e o abandono a que a população estava votada. 5, 6 dias a gente não tinha nada de pôr na boca. 5, 6 dias não tinha nada de pôr na boca. Sabe por quê? Falta de barco. Não tinha barco para trazer comida em Cabo Verde. A gente passava milagrosamente. Milagrosamente. Os governos de Portugal que estavam na cidade da Praia comunicam a Salazar. O senhor sabe que é a resposta que o Salazar mandava para Cabo Verde? E abrir o cemitério para sepultar povo. E naquela altura era a morte que era para enterrar um em cima do outro. Ele teve de levar este capítulo diretamente à editorial, sem passar pelas autoridades, senão não teriam deixado publicar isso. Mas como o Orlando era já conhecido internacionalmente, como era na altura o vice-presidente da União Geográfica Internacional, não tiveram a coragem de suprimir o livro. Além de ser uma monografia muito bem conseguida, que retrata não só a dimensão da geografia física, o vulcão, a geomorfologia, a questão do clima e a biodiversidade, mas também a dimensão humana. A dimensão humana além de trazer um memorial, uma recolha
das erupções anteriores. Portanto, daqui, de facto, é muito bem conseguido. É utilizado não só para geografia, geologia, é utilizado na geologia, até organizadores de viagens que passam por Cabo Verde, é um manual incontornável, até os dias de hoje. O senhor Renda chegou, que o senhor Orlando chamava aquela população para tapar o vulcão. Agora fica chamando Monte de Senhor Orlando, Monte de Renda. E dois nós que pôr nome de dois montes. O do homem que veio tapar o vulcão, que é uma expressão que fica na memória, porque não é uma expressão popular, em que não se usa os termos científicos. Obviamente que ele não veio tapar nenhum vulcão, veio estudar o vulcão, mas ele era visto como uma certa esperança, ele estar aqui para este povo que estava em pânico. A sensação de estar junto ao vulcão Orlando é de um grande orgulho e emoção, porque realmente a paisagem é fantástica e é comovente. Para mim estar aqui é, de certa forma, a prestar-lhe uma homenagem. Com os alvores do dia, quem prestar atenção aos ruídos das casas ainda meio adormecidas, ouvirá, antes do tagarelar dos meninos, o bater cavo e monótono do pilão. Esta cadência, tão tipicamente africana, há de prolongar-se pelas primeiras horas da manhã, enquanto se prepara o milho para a cachupa do dia. O fogo é uma ilha excepcional, não só no seu grupo, como no conjunto das ilhas vulcânicas do Atlântico, onde nenhuma existe tão bela e tão bem conservada. Tudo ali é jovem, recente na escala de uma cronologia geológica, fresco na perfeição das suas formas, que assentam numa estrutura ainda em formação. Há muito tempo. Ele tinha uma faceta poética e eu conheço e li um poema dele que ele escreveu e precisamente ao Monte Orlando, e que eu não me lembro totalmente de cor, mas que se inicia com "Eu sou o portentoso Monte Orlando", que do herói de Ariosto o nome ostenta. O telúrico fogo que arrebenta em múltiplas crateras, vomitando cinzas, escórias, lápide e rolando, põe telúrica ferida ainda sangrenta. Meu interior arroja em fúria ingenta, longo tempo meu dorso fumegando. Pasmai, ó visitantes destas ilhas, pois monte algum tão alto a fama ergueu, todas do interno fogo sendo filhas. Naturalista e humanista, sempre usei daquela verdade que manda Deus que se diga, agrade ou não aos homens acomodatícios e à inépcia dos que governam. Quis ser geógrafo e fui-o. Quis estudar temas portugueses dentro das maiores exigências científicas internacionais e alcancei-o. Quis estabelecer comparações originais à escala do globo e consegui-o. Foi ilusão o ter conseguido os meus propósitos? Sempre procurei fazê-lo. A outros compete julgarem-me neste afã de consegui-lo.